Paz, meus amigos. Queria falar um pouquinho com vocês sobre uma confusão teológica e também principalmente de tradução, que é a respeito dos céus. Lá em Gênesis, essa palavra no original em hebraico é Bereshit, né? Que é no início, no princípio, é o nome do primeiro livro da Bíblia, Bereshit. E você tem algumas coisas que são maravilhosas nesse primeiro capítulo de Gênesis, que foi escrito por Moisés. Algo maravilhoso ali é sobre as palavras, duas palavras que eu queria falar com vocês, que a primeira é Shamaim, né? O Shamaim, que é céus, e eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior. E também a outra palavra que está ali é a palavra Raquia, que é Raquia. Veja só, essa expressão firmamento, às vezes na tradução aparece como céus. Mas veja que são duas palavras hebraicas diferentes. Shamaim, que é céu, e a outra palavra que é Raquia. São duas expressões diferentes. Uma fala dos céus e a outra fala do firmamento. Mas você tem muitas traduções tratando o firmamento como céu. E firmamento não é céu. Eu vou te explicar por quê. Eu não vou falar sobre outro assunto, eu vou falar só, me ater à Bíblia, né? Me ater à interpretação desses textos que nós estamos falando da Bíblia. Mas olha que interessante, você tem a palavra Raquia, tem um significado, que é firmamento, e outra palavra que é Shamaim, que é céus. Essa palavra Shamaim, ou Shamaim, são duas palavras na verdade. Porque Ma'im no hebraico significa águas, é o plural de águas, né? Ma'im. E Esh é fogo. Então você tem a ideia de que algo é o fogo misturado com água, e isso que originou os céus. E você tem partindo dos céus tanto água como fogo. Por exemplo, os raios que vêm dos céus, né? Vem de cima, né? Da região dos céus. E você tem também a água que vem dos céus, haja vista o dilúvio, que com portas foram abertas nos céus e águas desceram à terra, né? Parte do dilúvio foi isso. E você tem então a junção dessas palavras. Alguns tradutores, alguns intérpretes fazem a exegese de que esse Shamaim, na verdade, o significado correto é aquilo que contém as águas, aquilo que segura as águas. E quando você começa a ler a respeito da criação, Gênesis 1, você vê que lá no início, quando o Espírito se movia sobre a face das águas, né? Você não vai ver as águas sendo criadas na terra. Talvez a água seja um dos poucos elementos que exista na terra que não foi criado, né? Que já existia na eternidade. Então você vê ali Deus separando as águas de cima e águas de baixo. Como que ele separa? Ele cria o firmamento, que na verdade, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Jó, no capítulo de número 37, diz que esse firmamento, essa raquia, é na verdade como se fosse um espelho fundido. É como se fosse algo posto para separar entre a parte de cima e a parte de baixo. Existe algo maravilhoso também no Salmo de número 89, versículo 6, se não falha a memória, é que os anjos, eles estão nessa região, muitos anjos estão nessa região, que é a região do firmamento. Está escrito que quem é semelhante a Deus, né? Entre os filhos de Deus. E a palavra ali, filhos de Deus, é Benai Elohim, que são anjos. Então, e o texto diz que eles estão no firmamento.
né? Então, veja que coisa interessante. Então, quando você percebe que Rakia é uma palavra diferente de Shamayim, né, de céus, você já começa a entender que existem alguns seres que estão ali nesse local de proteção. Quero estender o pensamento com vocês de uma forma teológica para vocês entenderem uma coisa maravilhosa. Muita gente não nega esse domo, essa proteção, mas acredita que ele se desfez, né? Que é até a teoria do canópio, que esse canópio que isso teria sido desfeito quando houve o dilúvio. Então esse mundo teria se desfeito, não haveria chuva até então, né? Então começa um novo processo da Terra. O problema disso é que você vê no Salmo 19 que o céu anuncia a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, né? E você tem ali já Davi, o pessoal ali, os salmistas que escrevem a respeito, Salomão também escreve a respeito do firmamento. Então é pouco provável que isso tenha sido desfeito na época do dilúvio. E você tem isso também no Apocalipse. Você tem uma repetição da palavra firmamento em Apocalipse. Então, gente, você percebe claramente que a ciência não fala a respeito disso, né? Porque não tem a Bíblia como fundamento de fé, mas nós que cremos na Bíblia devemos entender isso à luz da Bíblia. E a Bíblia fala realmente, eu estou usando a Bíblia, né? E a Bíblia fala realmente sobre algo que protege a terra e separa águas de cima de águas de baixo. Isso é totalmente bíblico, isso é o que está nas Escrituras. Então, eu sei que até o Talmud também fala a respeito disso. Na verdade, alguns intérpretes, a nível de curiosidade eu vou falar, alguns intérpretes do Talmud dizem que aquilo que foi posto como um espelho fundido, né, que Jó fala, que é o firmamento, que é a raquia, na verdade isso se transformou em gelo, isso virou gelo, então é uma proteção de gelo, é o que protege as águas de cima, e que o céu é azul, exatamente porque quando ele é iluminado é como as águas do mar, que quando tem luz sobre elas fica azul. Então é por isso que o céu também seria azul. E eles dizem que há alguns dizem que há 7 raquia, né? 7 firmamentos, né? Então que não seria apenas um, ou que seria o domo, né? Na tradução. Então fica aí essa palavra aí, algo interessante. Eu vou ver se amanhã eu trago algo mais aprofundado a respeito da criação de Gênesis, dos primeiros capítulos da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a criação. Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos.